Olá, seja bem-vindo a mais essa edição do Poder e Negócios, conversando hoje, nesse primeiro programa de 2026, com o jurista Kiyoshi Arada. Doutor Kiyoshi, um feliz 2026, começar o ano já trazendo muita informação do que está acontecendo no nosso país e no mundo, não é verdade? É verdade. Tudo bom, Thiago? Tudo, graças a Deus, doutor Kiyoshi. Olha, muita coisa já começou a acontecer nesse 2026, a gente teve aí a prisão do presidente da Venezuela, ou ditador da Venezuela, o Maduro, Nicolás Maduro, foi capturado. A gente estava no impasse, né? O que os Estados Unidos estavam fazendo, interceptando barcos, bloqueando aquilo ali, e nunca imaginávamos que isso poderia de fato acontecer, mas aconteceu, e Nicolás Maduro foi capturado pelo Donald Trump, né? E o que está acontecendo, doutor Kiyoshi, lá nesse momento? Bom, aí essa captura foi precedido de um treinamento, planejamento meticuloso que levou 6 meses. Ao cabo de 6 meses de treinamento, colocou em prática a tática, seguido de bombardeio das forças militares venezuelanas, enquanto a Força Delta invadia o palácio do presidente, matando lá 32 guardas cubanos que faziam segurança pessoal. A operação toda levou 17 minutos. Agora, fala-se muito na mídia, né, quebra da soberania da Venezuela na invasão do país. Acontece que os Estados Unidos nunca considerou Maduro como chefe de Estado. Sempre considerou como um bandido, como um chefe do cartel de narcotráfico, de maneira que não cabe falar em quebra de soberania do ponto de vista americano. E depois, Tiago, soberania, quem exerce é o povo, não é o governo. Aonde que está o povo exercendo a soberania? O próprio governo não conseguia se valer das forças regulares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, para fazer a sua segurança pessoal. Dependia de mercenários cubanos. Então, a soberania aí fica meio estranho, né? É o povo perseguido, ou assassinado, ou exilado, né? Então, sem povo livre, não há soberania. Em segundo lugar, fala-se da prisão ilegal. Se tivesse no sistema jurídico brasileiro, com certeza uma prisão ilegal seria anulada. Mas no sistema americano, não importa a circunstância em que o infrator foi preso. O que importa é a realidade do crime cometido. Ponto final. Agora, os governantes de esquerda estão bastante preocupados com a delação do Maduro, que já delatou 3 governantes europeus ligados ao tráfico de cocaína da Venezuela, né? Então, esses regimes esquerdistas não estão tranquilos, né, quanto ao futuro, porque é muito provável que o Maduro irá dar com a língua nos dentes para tentar atenuar a pena que varia de prisão perpétua, em alguns casos até pena de morte, né? E numa dessas daí, até o presidente Lula, que é aliado do Maduro, pode ter lá o nome dele vazado. Ele está bastante preocupado. Infelizmente, a mídia não está caminhando no sentido de trazer intranquilidade para o Lula, né? Se a mídia quisesse, ele poderia estar passando a imagem do Lula recebendo o Maduro com tapete vermelho, né? Essa imagem sumiu do mapa, né? É verdade, doutor Kiyoshi. E a situação na Venezuela hoje, ela está entre uma minoria que apoia Maduro e que está sensibilizada com a situação, mas uma grande massa que está se sentindo livre nesse momento, né? Eu tenho a impressão que a maioria do povo venezuelano está muito satisfeito com a prisão do Maduro, né? Agora, uma minoria radical continua
desafiando, né? Dizendo que foi uma violação da soberania, etc. e tal, mas essas manifestações têm sido sufocadas pelo governo provisório, que tem, digamos, que está sendo, por sinal, monitorado pelo presidente Trump. Fala-se É muito verdade. também que a causa remota da invasão seria o petróleo, né? Eu penso que não é bem por aí. Isso que eu ia perguntar para o senhor, porque muito se fala que os Estados Unidos apenas fizeram tudo isso, estão fazendo tudo isso com outros interesses no que está embaixo do solo venezuelano, mas eu acho que é uma soma de fatores, não, doutor? A exploração do petróleo é um efeito secundário, né? O principal objetivo dos Estados Unidos era evitar a formação de esquerda radical na América Latina, né? Tanto é que ele disse, em tom de ameaça, né, que essa experiência da invasão e prisão relâmpago do ditador Maduro gerou um método que pode ser aplicado em qualquer outro país, mesmo de dimensão maior. Aí eu ouvi dizer também que agora o Trump vai querer vir aqui tomar o Brasil por causa da Amazônia. Não, não, eu não acredito nisso. Não acredito nisso, não. Agora, É que se bem que muitos o agora Lula, querem falar, né? é, por falar nisso, né, eu não sei por que cargas d'água, a Petrobras desativou, né, o projeto de exploração de petróleo lá na Amazonas, né? Não, não deveria ter parado, né? Mesmo porque ele fica centenas de quilômetros distante da foz do Rio Amazonas, né? Não é como a mídia andou veiculando, né? Verdade, doutor Quioche. Agora, voltando aqui para o Brasil, a gente acompanha a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Está né, congelando o seu... que melhorou. Eu acho que é a internet do senhor aí, viu, doutor Quioche, porque aqui a minha tá boa. É, Bom, vamos retomar aqui para ver. é. Agora, aqui no Brasil, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que continua na sede da Polícia Federal, no quarto, e ele com muitos problemas de saúde, não, doutor? Pois é, agora ele está cumprindo a pena não de forma preventiva, mas de forma definitiva, já que transitou em julgado a sentença penal condenatória, né? Então, ele está na carceragem lá da Polícia Federal, tá recebendo visitas frequentes, né, de seus filhos e da Michelle Bolsonaro, né? E, na semana passada, né, ou no início dessa semana, ele sofreu uma queda lá dentro da carceragem e machucou o rosto, né? Então, imediatamente, veio um laudo do Conselho Federal de Medicina recomendando a sua internação no hospital. Aí, o pedido foi mandado para o ministro Alexandre de Moraes, que rejeitou o envio ao hospital, dizendo que o Conselho Federal de Medicina não é órgão competente para fazer o exame no ex-presidente Bolsonaro, que a Polícia Federal tinha meios próprios para fazer isso. Não, mas no final, de tanta insistência, ele acabou cedendo e o Bolsonaro foi examinado no hospital e agora ele voltou para a carceragem. Agora, o que estavam falando bastante é que os filhos do próprio Jair Bolsonaro disseram que tudo aconteceu, eles não foram avisados, não tinha ninguém lá para acompanhar, só viram que ele tinha se machucado quando a Michelle chegou para visitá-lo, e mais do que isso,
que o Alexandre de Moraes demorou muito para conseguir fazer algum tipo de meios para que ele pudesse ir até o hospital, né? Existe uma versão veiculada na mídia, né? Eu não sei se é verídico ou é fake news, né? No sentido de que a justiça está querendo matar aos poucos, né? O ex-presidente Bolsonaro, né? Eu penso que não é por aí, né? Doutor Quioche, e o que pode acontecer? Acho que o Bolsonaro pode ser transferido para tal da Papudinha? Não, devido às condições precárias da saúde dele, eu acho que não, né? Ele, como tem ainda a patente de capitão do Exército, ele não pode ir para o presídio comum, né? Ele ficaria num quartel do Exército, né? Bom, e nesse caso agora, doutor, o que estavam pensando muito era a questão da dosimetria, que foi vetada para todos os envolvidos, inclusive para o ex-presidente e os aliados dele. Então, a dosimetria vetada, né, doutor Quioche? Exatamente. Esse projeto, no meu entender, é uma aberração jurídica, porque veio como sucedâneo do projeto de anistia e os congressistas recuaram ante a ameaça do Supremo Tribunal Federal de que seria decretada a sua inconstitucionalidade assim que aprovado pelo Congresso Nacional. Então, como sucedâneo, deveria ter o mesmo foco, né? Qual era o foco da anistia? O projeto não estava anistiando criminosos perigosos, assaltantes, assassinos, né? Estupradores, mas estava focado na condenação resultante do momento de 1º de janeiro, 8 de janeiro de 2023. Né? Não estava, portanto, no plano concreto. O que fizeram os deputados? Não sei se por incompetência ou por ignorância, transformaram um projeto que deveria focar num fato concreto, dosimetria para os condenados em 8 de janeiro, para o plano abstrato, alterando o Código Penal e o processo penal, estendendo a dosimetria, em tese, para todos os condenados. Né? Então, isso é uma aberração jurídica. Né? Então, o presidente fez muito bem em vetar, né? Você já pensou anistiar os presos do Comando Vermelho, do PCC, dos estupradores? Não tem nada a ver, né? Então, o projeto não guardou simetria com a origem, com a motivação que levou a substituir o projeto de anistia pelo projeto de dosimetria. Que era um risco muito grande para a sociedade em função de liberar, de atenuar a pena de presos, como o senhor falou, do Comando Vermelho, PCC, estupradores, assassinos. Os próprios formuladores desse projeto, o Paulinho da Força Sindical, ex-presidente Michel Temer, ex-governador lá de Minas, não cogitaram de aplicar dosimetria para todos os criminosos presos no Brasil. Né? Isso foi uma invenção infeliz dos deputados e senadores. Né? É verdade, doutor Quioche. Agora, uma situação, né, doutor Quioche, que é a questão do Banco Master e o Alexandre de Moraes, né, umas questões que estão mexendo bastante. Doutor, eu gostaria que o senhor trouxesse um panorama do que significa, qual a relação do Banco Master e Alexandre de Moraes? Bom, aí a mídia está especulando lá que a esposa dele teria um contrato de 170 milhões até 2028 ou 29, não sei, né, com o Banco Master. Aí foi aberta uma investigação
e caiu na relatoria do ministro Toffler, né, que decretou sigilo absoluto, de maneira que nem os próprios pares do Supremo Tribunal Federal, né, poderão ter acesso ao processo sobre a relatoria do ministro Dias Toffler, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é essa estranha intromissão de um dos ministros do TCU, o ministro Jonathan, de determinar a inspeção no Banco Central, né? Agora, depois ele voltou atrás devido à pressão da mídia, né, e da Polícia Federal, que abriu uma investigação em que se descobriu 70 influenciadores para manter o ataque contínuo contra o Banco Central. Então, esse resultado da investigação vai ser convolado agora em inquérito policial para apurar a fonte de financiamento desses influenciadores. E, com isso, o ministro Jonathan voltou atrás, suspendeu temporariamente e está agendado para segunda-feira um encontro do presidente da TCU com o presidente do Banco Central para tratar dessa questão, né? Eu acho que não tem nada a tratar, porque o presidente da TCU diz que uma das atribuições do Tribunal de Contas é fazer inspeções nas liquidações. Isso é muito relativo. Se tivesse sendo liquidado aquele banco oficial de Brasília, como é que chama aquele banco? O Banco Oficial de Brasília? Se tivesse sob liquidação um banco oficial, aí sim deflagra a competência do Tribunal de Contas para fazer eventual inspeção. Mas é o BRB, né? Banco de Brasília. Esse Banco de Brasília não foi atingido pela medida do Banco Central. O que foi atingido é um mero banco particular, privado. Então, TCU não tem competência constitucionalmente definida no artigo 71 da Carta Magna para fazer essa inspeção. Você já pensou o Banco Central fazer inspeção na liquidação de tudo quanto é instituição de crédito privado? Então, não faz sentido isso daí. Não é? Então, é uma intromissão que fere abertamente os incisos, dois dos incisos do artigo 71 da Constituição Federal, que enumera taxativamente as hipóteses que o Banco Central pode fazer a pedido ou por conta própria, a pedido do Congresso ou por conta própria, inspeção nessas instituições bancárias oficiais. Agora, doutor Kiyoshi, e a história envolvendo o Lulinha, hein? Pois agora a coisa está fedendo, né? Parece que o Lulinha, ele está nos Estados Unidos, né? Ele viajou em um avião de primeira classe junto com o careca do INSS, né? E está boletando lá. Agora, está dizendo, está havendo uma informação, não se sabe ao certo se é verídico ou não, que o presidente Trump poderia decretar a prisão do Lulinha e condicionar a sua liberdade à libertação do Bolsonaro, né? Realmente ele está muito esquisito, né? Esse Lulinha, ele está blindado de tudo quanto é jeito, né? Pelo governo e também pelo judiciário, né? Que tem desobrigado ele de comparecer perante a comissão mista que apura o golpe dado no INSS. Tanto é que ele não foi, né? E o próprio Lula
parece que não. Ele fez lá a aprovação sem aquela questão dos beneficiários atingidos por fraudes e golpes terem uma maneira de serem ressarcidos automaticamente. Não. Quem foi é que tem que ir atrás e correr de resolver os descontos abusivos que tiveram. Exato. Agora, essa investigação conduzida pela oposição parece que vai dar resultados práticos, né? Que nenhuma CPMI ou CPI, isoladamente, da Câmara e do Senado, até hoje, ao que saibamos, não produziu efeito algum. Todos os CPIs viraram pizza, né? Verdade, essa daí não, pelo visto, essa tá andando muito, né? Que graúdo da empresa, né? Por ordem da CPMI, relator do CPMI, respaldado pelo ministro André Mendonça, né? Torquioshi, e o acordo Mercosul com a União Europeia, que pé que tá? Esse acordo vem sendo tentado há 25 anos, né? Então, parecia um parto da montanha, né? Que finalmente acabou parindo, né? Apesar das resistências da França, né? Que vê no Brasil o maior perigo, né? Em termos de concorrência no agronegócio, e depois a resistência da Itália, né? E que acabou cedendo, né? Mas permanecem as salvaguardas impostas pela França, né? Então, as exportações brasileiras, em termos de agronegócio, não poderiam crescer mais do que 10% da situação atual. E carnes não poderia crescer mais do que 5% da situação atual. Então, esse acordo que foi assinado, né, agora tem que ser referendado pelo Parlamento Europeu, tá? Que é composta pelos representantes dos 27 estados, né, europeus. E depois vai ter que ser ratificado por cada um dos países integrantes do Mercosul e, finalmente, aprovado por resolução do Congresso Nacional para que entre em vigor. Então, há muita água para rolar debaixo da ponte ainda, né? Então, não vai surtir efeito imediato. Mas o certo é que houve uma grande diversificação em termos de exportação para o país europeu, né? Então, o agronegócio, quando estiver em vigor, vai ser muito favorecido, né? No Mercosul, principalmente o Brasil e a Argentina, né? Verdade, doutor Kioshi. Agora, começamos 2026 com a questão do imposto de renda isento para quem ganha até R$5.000. Começamos o ano dessa maneira e também com a reforma tributária sendo aplicada aos poucos, né, doutor Kioshi? Essa reforma do imposto de renda, eu já disse, né? Ele viola o princípio da universalidade da tributação, que significa que todas as pessoas, pobres e ricos, têm que pagar. O pobre paga pouco e recebe bastante em termos de benefícios do Estado. O rico paga bastante e recebe muito pouco benefício dos Estados. É a velha teoria do filtro, né? Agora, esse imposto de renda que o governo populista diz que é para proteger os vulneráveis, né? Eu não entendo que quem ganha até 5.000 salários mínimos seria vulnerável. Vulnerável é aquilo que ganha menos que um salário mínimo, né? E não quem ganha 5. Ele vai acabar despejando no mercado milhões de consumidores, né? Que vai acabar inflacionando
o preço das coisas, contribuindo para a alta da taxa de juros, né? Então, é uma política que, você estudado em termos globais, não pode ser uma boa política tributária, né? Agora, quanto à reforma do tributário, com a união dos 4 tributos pertencentes a diferentes entidades políticas, está causando uma preocupação muito grande do setor empresarial, né? E abrindo uma perspectiva para a atuação intensiva dos advogados especializados em direito tributário, né? Então, essa reforma, Tiago, é tão complicada, que precisou de destinar um ano inteiro, o ano de 2023, para experiências e simulações. O contribuinte emite a nota, calcula imposto, declara, mas não tem que recolher nada. Então, isso é apenas um treinamento. Isso é inusitado, isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? Inventar Por que não inventou um imposto mais simples, né? Por que não fez o IVA federal, que já existe com o nome de CBS, né? O IVA estadual e o IVA municipal, né? E cometendo as administrações tributárias dos estados e municípios a sua fiscalização e arrecadação, tal como previsto no nosso projeto de contra-reforma tributária, né? Para que inventar esse tal de comitê gestor, que não é um poder do Estado, mas faz, às vezes, do Estado, né? Arrecadar sem ter o poder de fiscalizar. A fiscalização compete aos estados e municípios, que não podem arrecadar os tributos fiscalizados. Então, é um caos, né? É um caos. É verdade, doutor Quioche. Bom, foi muito legal conversar com o senhor nesse primeiro programa do ano, trazendo mais informações sobre todo esse cenário político nacional e internacional. E a gente vai continuar o ano, né, doutor Quioche, conversando bastante, falando sobre tudo que está acontecendo. Foi um prazer, como sempre. Prazer é meu, Thiago. Até lá. Até o próximo. Tchau, doutor Quioche.